Olá, queridas, queridos, todos. Nossa aula de hoje é sobre a farmacologia do sistema endócrino, ainda, e nós vamos falar sobre tireoide, adrenais e metabolismo do cálcio. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês, então eu peço que vocês não repassem, divulguem, enfim, mantenham, né, essa aula apenas com vocês. Eu agradeço muito esse cuidado. Bom, então a gente vai rapidinho falar sobre a tireoide, né, uma revisão bem rápida na fisiologia para a gente ir para a farmacologia, né. Então a tireoide é essa glândula que é muito fácil de fazer um diagnóstico, uma avaliação por apalpação, então clínico, né, ele consegue, com os dedos, né, sentir a presença da tireoide num paciente e detectar, inclusive, nódulos ou alguma alteração no tamanho da tireoide. Ela produz 2 hormônios, né, que são T3 e T4, que têm a capacidade de controlar e modular a síntese de proteínas nos tecidos e também da taxa metabólica do organismo por meio da ativação, né, ou regulação direta da transcrição gênica. Então, ela é constituída de 2 lobos, ligadas por um istmo central aqui na frente da cartilagem tireoidea, e ela é constituída por milhões de folículos, né, que são os folículos tiroidianos. Bom, para que a síntese dos hormônios T3 e T4 aconteça, é fundamental que essas células foliculares incorporem iodo. E esse iodo convertido, né, na forma de iodeto, né, iônico, ele é armazenado dentro da glândula e vai ser incorporado na tirosina, para que a síntese, então, aconteça, que são as iodotironinas, que vão dar origem à tiroxina, que é o T4, que é o pró-hormônio, e a triiodotironina, que é o hormônio ativo T3. A gente sintetiza 10 T4 para cada T3, né? Então a gente tem muito mais circulando T4 e T3, ele vai ser convertido na forma ativa dentro da célula-alvo. Então aqui, né, uma preparação histológica, né, da tireoide, vendo aqui então o folículo tiroidiano. Na região central a gente tem a substância coloidal, né, que é onde está acumulado os hormônios tiroidianos. Aqui em cima a gente tem o T4, 4 iodos na molécula, e aqui o T3, 3 iodetos na molécula. Bom, então para sintetizar, né, T3 e T4, as células foliculares captam o iodo, então, na presença da piroxidase, vai dar origem que vai catalisar a reação junto com a tiroglobulina, que vai, então, depois se combinar, né, dependendo de como ela vai se combinar, ela pode formar uma monoiodotirosina ou uma diiodotirosina, que por sua vez também se combinam, dando origem a T3 e T4, que permanecem dentro desse material coloidal, até que essa célula seja estimulada a liberar T3 e T4, né? E esse estímulo se dá pelo hormônio da adenohipófise, o TSH. Muito bem. Além do TSH, então, né, que vai estimular a tireoide, né, a liberar T3 e T4, a liberação de TSH pela adenohipófise é controlado pelo hormônio hipotalâmico TRH, né? Muito bem. E esse mecanismo, todo ele é controlado por um mecanismo de feedback negativo. Então, à medida que TRH estimula a liberação de TSH, esse, por sua vez, induz a síntese de T3 e T4, que vai para a circulação. Com o aumento de T3 e T4 na circulação, há um feedback negativo, né, que diminui as secreções de TRH e, consequentemente, também de TSH. É importante a gente lembrar disso, porque a gente vai falar de uma situação, né, em que esse feedback ele leva a uma produção irregular dos hormônios da tireoide. Bom,
TSH, então, ele tem um receptor próprio na membrana das células foliculares da tireoide, né? E uma vez que essa ligação acontece, há dois eventos simultâneos que são desencadeados nessas células. Um conjunto de eventos leva ao crescimento das células foliculares e consequentemente, também da glândula tireoide, né? E um conjunto de efeitos leva à síntese do hormônio. Então, novamente, são eventos que acontecem simultaneamente, mas são independentes, tá? Isso é bem importante, tá? A gente lembrar. Ok, então a gente tem, né, o TRH hipotalâmico vai levar à liberação de TSH pela adenohipófise, que vai na tireoide induzir esses dois conjuntos de eventos. Se a gente tem iodeto, né, iodo disponível numa concentração adequada, vai acontecer a síntese de T3 e T4, muito bem, que vão produzir um feedback negativo no hipotálamo e na adenohipófise. Agora, se a gente não tem iodeto em uma concentração adequada no organismo, o TSH vai induzir apenas um conjunto daqueles dois eventos, apenas um deles vai acontecer, que é o quê? O crescimento da glândula. A gente não vai ter o T3 e T4 sendo produzidos. Por quê? Porque ele depende do iodeto. Então, ele não causa, como não tem T3 e T4, ou a quantidade de T3 e T4 produzida é baixa, não vai ter esse feedback negativo. Então, a gente continua tendo o TSH circulando, que vai fazer com que a glândula cresça, 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 cresça. E nessa situação, quando o iodeto ele está em quantidade baixa, né, ou ausente, que vai ser desenvolvido aquilo que a gente chama de bócio endêmico. Então, quando tem deficiência de iodeto, é isso que acontece. E para reverter, basta adicionar sal na alimentação. O nosso sal, né, é um sal iodado, ele vai prover essa quantidade de iodeto necessária, né, para que, então, na presença de TSH, a glândula tireoide possa fazer os dois tipos de eventos: crescimento, né, e manutenção glandular, ao mesmo tempo que produção de T3 e T4. Então, uma deficiência de iodeto vai levar ao que a gente chama de bócio endêmico, né? Que é um hipotiroidismo com hipertrofia da tireoide. É um aumento da tireoide, mas ela não é capaz de produzir T3 e T4, então é um hipotiroidismo funcional. Reverter isso aqui é fácil, basta adicionar sal na alimentação, tá? Então, bócio endêmico, ele é evitado ou ele é revertido adicionando, né, iodo na dieta. Boa. Ok. T3 e T4 nas células-alvo vão produzir o quê? Né? Uma cascata de eventos que vai levar a um aumento na taxa metabólica e um aumento no consumo de oxigênio, que é o que está mostrando aqui. Então, T3 e T4 entram dentro da célula, eles vão agir dentro de vão agir no núcleo, a partir da ligação com um receptor nuclear, que vai levar a uma produção diferenciada de RNA mensageiro, que vai levar também uma síntese diferenciada de proteínas, né? Algumas aumentam, outras diminuem, enfim, depende do tecido-alvo. E qualquer desses eventos, os resultados vão ser basicamente o mesmo. Aumento do consumo, da demanda de oxigênio, então isso vai exigir um aumento no débito cardíaco, um aumento na ventilação, um aumento no consumo alimentar, né, imobilização de carboidratos, proteínas e gorduras teciduais, e também um aumento na taxa metabólica, que eleva gás carbônico, eleva a ventilação, ureia, demanda mais da função renal, cai a massa muscular, cai tecido adiposo, aumenta a produção de calor, né, por conta do aumento da taxa metabólica. Bom, T3 e T4, eles têm um papel muito importante no crescimento do organismo e na manutenção e renovação tecidual de uma maneira geral. E tem uma importância também, né, significativa no desenvolvimento ósseo. O T3, ele estimula o crescimento linear ósseo e o desenvolvimento e a maturação dos ossos. Então, ele é fundamental na fase de crescimento, né, durante a puberdade.
ele tem um efeito direto nos condrócitos, na placa óssea, né? Aumentando o fator de crescimento e estimulando a remodelagem também do osso maduro. T3 também estimula a liberação de hormônio de crescimento, então hormônio de crescimento e T3 trabalham juntos no crescimento ósseo e na remodelagem óssea. Além disso, promove um funcionamento normal na musculatura esquelética, regulando inclusive a produção e a armazenagem de energia. Tanto em crianças quanto adultos, o T3 aumenta a amplitude e a velocidade dos reflexos, o estado de alerta e de vigília, também a responsividade a estímulos, a capacidade de memorização e aprendizagem, ou seja, uma queda no T3 vai ter questões, vai produzir efeitos significativos na cognição do indivíduo. Além disso, regulam a função reprodutiva, tanto em meninas, meninos, homens e mulheres, né? Inclusive, numa gestante pode levar a deficiência de T3, numa gestante pode levar a aborto. Bom, é tão importante, né, o hormônio T3 na formação óssea que alterações, né, na função tiroidiana vão levar a má formação óssea. Aqui a gente tem 2 indivíduos esse da esquerda aqui é uma criança de 6 anos de idade e esse da direita aqui é um jovem de 17 anos, que tem um problema congênito na tireoide, né, que leva à incapacidade de produzir hormônio tiroidiano. Aqui é a mão da criança de 6 anos de idade, veja que as epífises já estão bem desenvolvidas, e aqui a mão desse jovem de 17 anos, que mostra claramente uma deficiência na formação óssea e na formação e fechamento das epífises ósseas nesse indivíduo. Bom, então, existem várias disfunções na secreção, né, e na função tiroidiana, né? Quando a função está acima do normal, a gente denomina de hipertiroidismo, que vão alterar o metabolismo, aumentando o metabolismo basal, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, leva a uma perda na massa corpórea, cai o peso do indivíduo e também uma intolerância ao calor. Além disso, dessas disfunções orgânicas, vai causar também disfunções cognitivas e psíquicas, como ansiedade, paranoia, fobias, labilidade emocional e hipercinesia. Há um grau de agitação no indivíduo, né, com hipertiroidismo que é bem característico. Já quando a função está abaixo do normal, ela é denominada de hipotiroidismo. As disfunções orgânicas relacionadas ao hipotiroidismo são queda no metabolismo basal, aumento no peso corporal, a pessoa tende a engordar, e intolerância ao frio. Então, excesso de hormônio tiroidianos em adultos, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de calor, aumenta o consumo de reserva energética, geralmente causa perda de peso, causa perda de cálcio ósseo e causa fraqueza muscular esquelética. Já a deficiência de hormônios tiroidianos afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central, vai levar a uma síndrome chamada de cretinismo, retarda o desenvolvimento na criança, retarda o fechamento das epífises ósseas, vai lentificar a função mental, levando a vários distúrbios cognitivos, de aprendizagem, de memória, lentifica a mobilização energética, isso leva a um aumento de peso e pode levar ao coma e à morte. Então, é muito importante tratar qualquer deficiência de hormônio, qualquer alteração na função tiroidiana. Nós vamos começar com os hipertiroidismo. Tá? Então, a gente tem o bócio, né? O próprio bócio endêmico, né? Com aumento da glândula, é um hipertiroidismo com uma atrofia da glândula, mas é um hipotiroidismo funcional. E a gente já viu, né, que no caso do bócio endêmico, onde a gente não tem hormônio tiroidiano sendo produzido, basta incluir sal na dieta. Mas quando a gente tem uma atividade excessiva dos hormônios tiroidianos, né, incluindo um aumento na glândula, isso é caracterizado como uma tireotoxicose, né? Ela pode ser difusa, que é característico da doença de Graves,
ou nodular, quando ela normalmente está relacionada com algum tumor, né, uma neoplasia maligna. A doença de Graves é uma doença autoimune, a gente vai falar um pouco mais dela. Como é que a gente trata hipertiroidismo? Existe um tratamento farmacológico, existe tratamento de reposição hormonal, quando é uma situação de hipertiroidismo de crescimento da glândula, mas hipofuncional, e cirúrgico. E quando a gente faz, né, a ablação cirúrgica, a gente vai precisar, sem dúvida alguma, depois ir para a reposição hormonal. Bom, além disso, o tratamento farmacológico também envolve o uso de tioaminas, né, como carbimazol, metimazol, e um deles é a tiamazol, né, e o propiltiuracila. Eles são inibidores competitivos da peroxidase da tireoide, né, então vão competir, né, com a enzima natural do indivíduo, e aí ele não vai formar aquele complexo, né, da tiroglobulina com iodeto para formar T3 e T4, né? Então ele vai inibir a produção dos hormônios dessa maneira. Além disso, né, a administração de iodo e iodeto, né, como o iodo de Lugol, né, que vai também, em quantidade excessiva, inibir, né, saturar a peroxidase da tireoide, e com isso vai formar uma certa competição, né, com a peroxidase, que vai estar ligando o iodeto com a tiroglobulina, e com isso reduz a produção de T3 e T4. E como existe esse aumento na cinesia, essa irritabilidade, pode-se utilizar propanolol, né, para esses sintomas, né, secundários. Ok, doença de Graves, né? A doença de Graves é uma doença autoimune que vai levar a uma hiperprodução de hormônios tiroidianos devido a essa estimulação da tireoide por imunoglobulinas que se ligam ao receptor de TSH. É como se o TSH estivesse se ligando ao seu receptor, mas não é o TSH, né? São imunoglobulinas. Então, por isso é uma doença autoimune. Atinge 2% da população, é mais comum em mulheres que em homens, 10:1. Normalmente acomete mulheres dos 30 aos 40 anos de idade, e esse quadro vai progredindo para um hipotiroidismo. Então, ele começa como um hipertiroidismo, por conta da estimulação mimética do TSH, mas a glândula vai perdendo sua capacidade de produzir, né, hormônios, inclusive de responder ao TSH do próprio indivíduo, e isso vai levando a um hipotiroidismo. O quadro clínico da doença de Graves, né, envolve nervosismo, ansiedade, inquietação. Esqueci de falar, essa face é uma fase característica da doença de Graves, os olhos saltados, um rosto mais magro. Então, nervosismo, ansiedade, inquietação, intolerância ao calor, insônia, aumento na frequência das evacuações, labilidade emocional, alterações menstruais, e ela costuma exacerbar na gestação e após o parto. Tá? Qual que é o tratamento? Nas mulheres que ainda estão em idade reprodutivas, né, que ainda querem, né, reproduzir, né, gerar filhos, né, se usa o tratamento farmacológico com metimazol. Nas mulheres que não estão em etapa ainda em fase reprodutiva, não desejam mais ter filhos, ou nos homens, o que é feito é a destruição radioativa por iodo radioativo, destruição da glândula por iodo radioativo. Esse é um tratamento muito eficaz e específico para as doenças tiroidianas. Por quê? Porque a tireoide é o único tecido no organismo capaz de captar iodeto. Então, quando é administrado iodeto radioativo no indivíduo, esse iodeto radioativo ele vai ser destinado exclusivamente à glândula da tireoide. Que hora para as cachorras latirem? Direto para a tireoide.
E aí essa radiação começa a destruir as células, acabando completamente com a tireoide, né? Ou a própria remoção cirúrgica, né? Essas duas alternativas vão levar à ablação da tireoide, e aí com isso o indivíduo passa a necessitar de reposição hormonal. Ok, vamos agora para hipotiroidismo, que é a atividade reduzida da tireoide, né? Pode ser o bócio endêmico, por exemplo, né? Que é a tiroidite atóxica, né? E aí basta colocar iodo na alimentação, você reverte isso. Outras formas de hipotiroidismo são a tiroidite de Hashimoto, é algo que tem ficado bastante comum, né? Tem aumentado bastante a frequência da tiroidite de Hashimoto. É uma doença autoimune, né? Os anticorpos são anticorpos contra a tiroglobulina, então vão reduzir, né, esse efeito, né, essa distribuição de tiroglobulina e vai então levar a um hipotiroidismo. E tem o congênito, né, que é também conhecido como cretinismo, né, eu já falei dele, vou mostrar acho que mais um slide sobre isso, né. Essas alterações são mais prevalentes em recém-nascidos, para levar, né, então, a esse hipotiroidismo congênito, e vai levar a um retardo no crescimento e também na deficiência cognitiva mental. Então, no hipotiroidismo, qual é o tratamento? Bócio endêmico e iodo na alimentação, né, no sal da cozinha. Opa, está escrito errado aqui. Nos demais casos, terapia com reposição de T4, que é a levotiroxina, administrada oralmente, diariamente, tá? Bom, quadro clínico do hipotiroidismo. Na forma leve, os sintomas são inespecíficos, né, que muitas vezes passam desapercebidos. Fraqueza, letargia, déficit cognitivo, atralgias, que são dores na articulação, prisão de ventre, que é constipação, aumento de peso e menorragia, que são ciclos anovulatórios. E um exemplo, né, o cretinismo, como eu falei, aqui a gente tem 4 indivíduos, esses 4 indivíduos, eles estão na mesma faixa etária, de 15 a 20 anos. Olha só a diferença. Esses 3 aqui apresentam um hipotiroidismo congênito, então não conseguiram se desenvolver, os ossos não cresceram, há todo um retardo de crescimento e também uma deficiência cognitiva exacerbada. Ok, então aqui a gente tem, né, esse exemplo, né, do hipotiroidismo que vai levar, congênito, que leva ao cretinismo. Bom, como a gente está falando de influência, né, dos hormônios tiroidianos, né, no crescimento ósseo, isso se dá pela regulação endócrina da calcemia. Então, eu vou passar a falar sobre essa regulação endócrina da calcemia, vou relembrar vocês os hormônios que fazem isso, né, diretamente, para depois fechar novamente com essa regulação do crescimento, né, e da manutenção do osso. Ok, então o cálcio, ele é fundamental, né, para todas as atividades nas células celulares, todas elas dependem em algum momento de cálcio, né? Processos de neurotransmissão, aprendizagem, memória, contração muscular, mitose, divisão celular, mobilidade, secreção, fertilização, coagulação sanguínea, além da formação dos ossos e dos dentes. E aqui a gente tem alguns alimentos, né, que são fontes importantes de cálcio. Onde o cálcio fica no organismo? 99% nos ossos, né? 1%, né, restante vai estar no plasma, sendo que parte, né, vai estar na forma ionizada, né, e parte vai estar ligada a proteínas ou a moléculas, outras formas, né, outros íons formando as formas não iônicas, né, bicarbonato de cálcio, por exemplo, né? Muito bem. Isso vai compor o que a gente chama, né, de conjunto, né, intercambiável de cálcio. Esse conjunto intercambiável de cálcio corresponde no organismo a cerca de 5 gramas de cálcio, né, que vão ficar o tempo inteiro, né, trocando, né, cálcio com os locais de absorção, de excreção e de armazenamento, né? Então, vamos considerar uma dieta
né, de 1 grama de cálcio. Desse 1 grama de cálcio que é ingerido, nós conseguimos absorver cerca de 350 miligramas. O resto vai ser jogado, né, junto com as fezes. Além, né, dos 650 que não são absorvidos, parte das secreções digestivas contém cálcio. Então, por isso que a matéria fecal vai ter 800 miligramas de cálcio, né? Porque além daquilo que não foi absorvido, tem aquilo que foi secretado. Muito bem. Diariamente, na nossa urina, a gente elimina 200 miligramas de cálcio. Ou seja, 1 grama de cálcio que a gente ingere na dieta, 1 grama de cálcio a gente perde na matéria fecal e nos rins. Então, se a gente ingerir menos, nós vamos entrar em déficit. Tá? Esse é bem importante a gente ressaltar. Ok. E esse pool aqui, né, intercambiável, né, ele vai estar intercambiando entre o cálcio livre, que está no plasma, e aquele cálcio que vai estar no osso. Diariamente, a gente faz remodelagem óssea. Passa parte do cálcio que está aqui, né, circulando para o osso, e do osso passa parte do cálcio para a circulação. Tá? Então, a gente está fazendo o tempo inteiro isso. São 3 os hormônios que regulam as concentrações de cálcio plasmáticos, ou seja, regulam a calcemia, que são o hormônio da paratireoide. Esse hormônio ele vai produzir um aumento na calcemia, ou seja, um aumento nos níveis de cálcio plasmáticos. A vitamina D3 ativa, que também provoca um aumento nos níveis de cálcio plasmáticos, né? E a calcitonina, que leva a uma diminuição nos níveis de cálcio plasmáticos. E eles atuam em 3 órgãos principais: rins, trato gastrointestinal e ossos. Muito bem. Lembrando, então, que o PTH, que é o hormônio paratireoide, ele aumenta a absorção de cálcio pelo intestino, ele faz com que cálcio que esteja no osso vá para a corrente sanguínea e ele diminui a eliminação de cálcio pela urina. E por isso que ele eleva as concentrações de cálcio plasmáticos. A vitamina D3, ela aumenta a absorção de cálcio intestinal, embora ela cause um aumento na deposição de cálcio no osso. E a calcitonina, ela diminui a absorção de cálcio intestinal, aumenta a deposição de cálcio no osso e faz com que o rim elimine mais cálcio na urina, e por isso ele abaixa as concentrações de cálcio plasmático. Esse é um resumão. Bom, só para a gente lembrar, né, que a vitamina D, ela é disponibilizada pelo colecalciferol. É importante que a gente tenha, né, a dieta, né, de vitamina D3, né, ou do precursor, né, da vitamina D, que vai ser convertido, né, por 3 etapas, passando pela pele, né, a partir da insolação de raios ultravioleta, depois no fígado e finalmente nos rins, com a presença de PTH, até que a gente tenha a vitamina D3 ativa, que é o calcitriol. Muito bem. Ok, então voltando para os ossos, né? Como eu disse, 99% do cálcio está no osso, né? Participando da matriz mineralizada, e parte, né? Ele está continuamente sofrendo esse processo de remodelagem durante toda a vida. E esse processo é um equilíbrio dinâmico entre a reabsorção óssea e a formação de osso, né? Então, isso fica o tempo inteiro acontecendo. E esse processo de remodelagem óssea, ele se dá por meio da atividade de pelo menos 2 tipos celulares característicos do osso, que são o osteoclastos e o osteoblastos. Os osteoclastos são aquelas células que vão digerir a matriz óssea. Então, vão desfazendo a matriz óssea e liberando cálcio. Os osteoblastos são aqueles que vão produzir a síntese de matriz óssea, ou seja, mais osso é formado. Inclusive, eles próprios acabam sendo inseridos nessa matriz, né, dando origem aos osteócitos.
Nas idades desde que a gente nasce até mais ou menos 25 anos de idade, a formação de osso é maior do que a reabsorção de osso. Então a gente tem um crescimento, um ganho de massa óssea. Entre 25 e 35 anos de idade, em média, a formação e a reabsorção são equivalentes. Então a gente tem uma massa óssea estável. E a partir dos 35 anos de idade, o que vai acontecendo é que a reabsorção ela é maior do que a formação, e com isso a gente começa a perder massa óssea. Isso é natural. Tá? Bom, quais são os distúrbios na homeostasia de cálcio? A gente tem tanto hipercalcemia quanto hipocalcemia. Nós vamos começar com a hipercalcemia. Um distúrbio que leva a um aumento de cálcio plasmático é o hiperparatireoidismo, que vai levar a uma secreção excessiva de hormônio da paratireoide, o PTH, né? Isso vai fazer com que aumente a reabsorção de osso, ou seja, quebra mais matriz óssea, isso vai enfraquecendo os ossos, pode levar à fratura. Aumento na absorção de cálcio no intestino, então mais cálcio vai sendo absorvido. Isso vai demandar mais da função renal, isso pode levar a uma falência renal. Além disso, um cansaço generalizado, letargia, fraqueza muscular. O mais importante é a arritmia cardíaca, pode levar inclusive à parada cardíaca, né, ao bloqueio cardíaco, que pode levar à morte. E o tratamento se dá por cirurgia com remoção das paratireoides. Tá? Bom, removendo as paratireoides, outros hormônios, por exemplo, a vitamina D pode dar conta da regulação da calcemia, né? Desde que a gente tenha uma produção de vitamina D adequada. Tá? Então, não é necessário fazer uma administração de hormônio da paratireoide, né, nesse caso, né, da remoção da paratireoide. Ok, hipoparatiroidismo vai levar a uma deficiência de PTH, né, e isso vai gerar uma queda na calcemia, uma hipocalcemia. Normalmente, isso também se dá por um distúrbio nas glândulas paratireoides, né, que pode levar a células que são que têm uma deficiência na síntese de PTH. Uma situação de hipoparatiroidismo é quando as glândulas paratireoides foram removidas, né? Que a gente acabou de mencionar, né? Que elas podem ser removidas cirurgicamente em casos de hiperparatireoidismo. Uma hipocalcemia, o principal risco é o desenvolvimento da tetania, né? Que é aquela contração que mantém sustentada e depois ela não relaxa, porque também precisa, né? Do cálcio para relaxamento, né, inicialmente. Então, mantém contraído, né, a tetania. Qual que é o tratamento nesse caso? Análogos de vitamina D. Então, com déficit de PTH, né, não precisa fazer reposição com PTH, basta que a gente tenha análogos da vitamina D, é mais barato, é mais fácil de manter a calcemia com vitamina D que com a reposição com PTH. Bom, e agora a gente passa para falar sobre as deficiências de vitamina D, né? Vitamina D é essencial para a mineralização, né, correta dos ossos, ela é fundamental para a absorção de cálcio intestinal, né? E a sua deficiência vai levar a uma falha na calcificação óssea, vai tornar os ossos frágeis. Quando essa deficiência se dá em crianças, ou seja, no início do desenvolvimento e no crescimento ósseo, isso leva a uma deficiência que a gente conhecida como raquitismo. Se isso se dá em adultos, começa a produzir, né, esses ossos mais fracos, que é caracterizado por uma osteomalácia. Então, aqui a gente tem um exemplo de raquitismo, né, com a deficiência de vitamina D durante a infância. Os ossos não crescem, né, adequadamente, mas a criança, né, ela aumenta a massa corpórea dela, e isso causa essa envergadura
nas pernas, ela é pesada para sustentar pelas pernas, né? Então, as pernas, elas acabam se envergando desse jeito, isso é bem característico, né? Se isso é detectado precocemente, né? Se a criança começa a receber vitamina D, isso é reversível, tá? Então, depende em que altura da infância isso foi detectado. Muito bem. Ok, já em adultos, né, vai levar a osteomalácia, que pode levar, né, a um agravamento, que é a osteoporose, né, ou ossos porosos. Essa é uma perda global da massa óssea, vai levar a uma dor óssea, a fraqueza, pode levar a fraturas patológicas, principalmente em grandes ossos como o fêmur, né, e é mais comum em mulheres quando já entraram na menopausa devido à perda de estrogênio. O estrogênio, ele ajuda a captação de cálcio pelo osso, né, e a mineralização óssea. Então, a sua deficiência vai favorecer, principalmente nas mulheres que já têm algum grau de osteomalácia, a desenvolver a osteoporose. Então, deficiência de estrogênio na pós-menopausa. Além disso, a osteoporose também é consequência de artrite reumatoide, perdão, a excesso de tiroxina, no caso de hipertiroidismo, e excesso de glicocorticoides, como, por exemplo, a síndrome de Cushing, que eu vou falar já já. Bom, como tratar a osteoporose, né? A gente tem fármacos que são antirreabsortivos, ou seja, aqueles fármacos que vão diminuir a digestão da matriz óssea, ou seja, diminuem a perda óssea, como os bisfosfanatos, a calcitonina, que vai aumentar a deposição de cálcio no osso, haloxifeno, principalmente nas mulheres pós-menopáusicas, e cálcio. Ou fármacos anabólicos, que vão ativar a formação óssea, como o próprio PTH ou a teriparatida, tá? Bom, e os bisfosfanatos, eles vão acumular nos locais de mineralização óssea, eles são análogos dos pirofosfatos, né, que são integrantes naturais, né, de todos os fluidos teciduais, né? Vão ou promover a apoptose de osteoclastos, né, ou inibir a ligação dos osteoclastos à matriz óssea, ou seja, de alguma maneira impedindo a quebra de matriz óssea pelos osteoclastos. A administração se dá oral ou intravenosa, né? E além do tratamento de osteoporose, também são usados, né, os bisfosfanatos quando foi detectado tumor ósseo maligno ou doença de Paget. Bom, os estrogênios e haloxifeno, né, principalmente quando são utilizados em mulheres pós-menopáusicas, inclusive para reposição hormonal, os haloxifenos são moduladores seletivos de receptores de estrogênio, e isso vai vai estimular a atividade de osteoblastos e reduzir a atividade de osteoclastos, né? A sua administração se dá oralmente, e ela é indicada, né, estrogênios e haloxifeno, na prevenção secundária à fratura osteoporótica nas mulheres que não toleram os bisfosfanatos, né, que talvez a recomendação primeira no tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopáusicas. A teriparatida é um fragmento recombinante do PTH, então não é o PTH inteiro, que é uma proteína grande, é uma porção, né, desse peptídeo. Ele tem, né, o sítio ativo, né, dessa estrutura. Ele tem uma ação paradoxal, que vai levar à diferenciação e ativação de osteoblastos com formação de osso novo, né? E a administração se dá via subcutânea. Tá? Além disso, né, uma outra maneira de tratar a osteoporose é com preparações de vitamina D, né? Que pode ser o ergocalciferol, o alfa-calcidol e o calcitriol. São administrados na forma oral, são usados em deficiências de vitamina D,
Então, além da osteoporose, também para osteomalácia e raquitismo. Além disso, também são utilizados para problemas ósseos que estão associados à insuficiência renal, né? E também no hipoparatiroidismo. Além da vitamina D, né, a calcitonina, né, é usada sintética de salmão ou a humana, usada para tratamento da osteoporose pós-menopáusica, né, ou aquela que foi induzida com glicocorticoides, na doença de Paget e na hipercalcemia. Sais de cálcio, também importantes, né, em prover o cálcio necessário para que essa matriz óssea seja reconstituída, né, na forma de gluconato de cálcio ou lactato de cálcio. A administração normalmente é oral, né? É utilizado quando há uma deficiência de cálcio na dieta, ou também quando ocorre uma hipocalemia causada por um hipoparatiroidismo, ou até quando há uma má absorção, né, de cálcio, e na prevenção e no tratamento de osteoporose, quando está associado a estrogênios, bifosfanatos, vitamina D ou calcitonina. Então, cálcio, existem inclusive formulações de vitamina D com cálcio já, né, para essas situações. Ok, como a gente falou de algumas síndromes, né, que são relacionadas à formação do osso, né, e de controle da calcemia, que envolvem distúrbios nas adrenais, eu vou trazer também aqui, né, a função das suprarrenais ou adrenais para poder situar vocês, né, melhor nessas síndromes que eu acabei de mencionar. E eu vou voltar a mencionar para vocês, né, síndrome de Cushing, por exemplo, né, e vou falar também da doença de Addison. Então, lembrando quem são as adrenais, essa estrutura localizada, estrutura endócrina localizada sobre os rins, né, por isso suprarrenais ou adrenais, estão constituídos de duas regiões, a medula e a córtex é subdividida em 3 zonas distintas que vão produzir na zona mais externa, que é glomerular, os mineralocorticoides, entre eles a aldosterona, na zona intermediária, que é a fasciculata, os corticosteroides, como o cortisol, que são os glucocorticoides, e na zona reticular, que é a mais interna, os androgênios, que são os hormônios sexuais, né, entre eles o DHEA. Tudo isso na córtex. E a medula vai produzir adrenalina e noradrenalina. Muito bem. Então, a gente vai estar falando principalmente, a gente vai estar falando principalmente aqui de distúrbios, né, na síntese ou na quantidade circulante de cortisol. Então, os glucocorticoides, vocês já viram, né, eles são fármacos utilizados em terapia de reposição com insuficiência de adrenal, doença de Addison, hiperplasia suprarrenal congênita e retirada das adrenais, mas o que vocês já viram é o uso dos glicocorticoides como anti-inflamatórios. A gente vai voltar a falar disso quando a gente falar sobre asma, onde eles também são usados. Então, eles são imunossupressores. Começando então com a doença de Addison. O que é a doença de Addison? Ela também é conhecida como uma insuficiência adrenal crônica ou hipocortilonismo. Ela tem um quadro semelhante ao que está representado aqui, uma fraqueza muscular, perda de peso, anorexia, desidratação, uma queda na pressão arterial, então uma hipotensão arterial, e começam a aparecer algumas pigmentações no corpo do indivíduo, principalmente nas regiões de dobras e cicatrizes, que começam a ficar escuras. E também nos seios, nos mamilos, nos lábios, né? E algumas regiões de apigmentação, que parecem semelhantes ao que acontece com vitiligo, tá? A doença de Addison é uma insuficiência adrenal primária, é uma disfunção da adrenal, onde não há produção de cortisol em quantidade suficiente, tá? Pode acontecer de a produção de aldosterona também estar comprometida, e por isso a hipotensão arterial. Então, aqui, né?
Já falei, fraqueza, fadiga, perda de peso, hiperpigmentação, né, principalmente em dobras no corpo, em cicatrizes, mudança de humor, hipoglicemia. Em situações de estresse, né, o indivíduo ele pode ter uma insuficiência suprarrenal aguda com choque circulatório, podendo levar inclusive à morte. Então, quando há uma demanda excessiva da suprarrenal em situações de estresse, com o aumento do cortisol, isso vai agravar ainda mais, né, um quadro do Addison, podendo levar a um choque e à morte. Como é que se trata a doença de Addison, né? Na condição crônica, usar hidrocortisona, cortisol oral diariamente e suplementação oral com fludrocortisona, que é o aldosterona sintético. Numa condição aguda, administração intravenosa de hidrocortisona. Bom, uma outra alteração, né, é a hiperplasia suprarrenal congênita. Ela normalmente é resultado da atividade de uma das enzimas, que é a 21-beta-hidrolase. Isso vai levar, então, a essa produção, né, aumentada, né, da suprarrenal, uma hiperplasia da suprarrenal. Após o nascimento, né, como é congênito, após o nascimento, o tratamento pode ser feito com hidrocortisona oral, e no caso das meninas, isso pode levar a uma virilização da genitália feminina, principalmente porque, né, esses glicocorticoides, eles são direcionados à síntese dos androgênios, né, levando, então, esse aparecimento de características masculinas, inclusive nas meninas. Bom, uma outra alteração, né, na produção de glicocorticoides é aquela da síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing? Ela é causada por uma produção excessiva de glicocorticoides. A causa é um adenoma hipofisário, com aumento na secreção de ACTH, né, ou por um tumor na adrenal. Ele é menos frequente do que um aumento no ACTH. Então, ele é caracterizado por aumento nos níveis circulantes de glicocorticoides e também de ACTH. Essa aqui é uma ilustração característica, né, de um indivíduo com Cushing. Há um acúmulo aqui, né, de região de crescimento abdominal, né, que o abdômen ele cai, a pele do abdominal ele cai e aí fica esse pêndulo no abdômen. A quantidade muito grande de estrias nessa região abdominal, nos glúteos. Bochechas vermelhas, uma face arredondada na forma de lua. Aqui estão apresentando também, tem bigode, crescendo bigode, pelos, né, e surtismo, né, que são essas características também masculinas secundárias aparecendo nas mulheres. Acúmulo de gordura em algumas regiões específicas, principalmente aqui na corcova, né, então são coxins de gordura. Uma pele bem fininha, né, inclusive pode causar lesões e má cicatrização, né, nas feridas. Antebraços e pernas bem finos, osteoporose e uma alcalose por conta da hipocalemia, né? Então, essas são as características de um indivíduo com a síndrome de Cushing. Qual que é o tratamento? Remoção, né, do tumor secretor de ACTH, né, quando está caracterizado que é um tumor, remover esse tumor, irradiar esse tumor hipofisário. Então, pode ser remoção do tumor, irradiação do tumor, ressecção, né, de uma ou de duas adrenais, então tirando, né, o tecido produtor dos glucocorticoides, e aí reposição, né, hormonal com hidrocortisona ou fludrocortisona, né, que já foi comentado anteriormente. Tratamento farmacológico oral, né, nos pacientes que não podem ser operados, né, ou quando a etiologia não é, né, um carcinoma, né, um adenoma. Então, não tem, né, a possibilidade de fazer a cirurgia, a ablação ou irradiação, ou quando é recomendado junto com a cirurgia e irradiação, né? Então, inibidor da síntese de glicocorticoides, aminoglutei
timida, cetoconazol, né, que é um inibidor da síntese também, trilostano, inibidor de síntese, e a mifepristona, que é um antagonista de receptor para os glucocorticoides. Bom, e eu já mencionei, vou voltar a mencionar para vocês, né, no caso do tratamento da asma, os glucocorticoides, eles são utilizados para diminuir e modular a resposta inflamatória e imunológica, né, em reações alérgicas, em doenças autoimunes inflamatórias, em condições inflamatórias de pele, então, inclusive sendo usado por via tópica, em situações de transplante de órgãos na medula, exatamente para diminuir a resposta autoimune, e nas situações de asma, e quando a gente vai voltar a falar dos glicocorticoides. É importante lembrar, né, a Márcia deve ter falado isso para vocês, que a toxicidade dos glicocorticoides está relacionada a essa baixa, né, na imunidade, e quando eles são utilizados por mais de 2 semanas, eles podem levar ao desenvolvimento da síndrome de Cushing e osteoporose, tá? Então, normalmente se recomenda, né, como imunomodulador e anti-inflamatório, o uso no máximo de 2 semanas, mais do que isso é sério, né, deve ser evitado por conta dessa toxicidade. Muito bem, com isso a gente fecha a nossa aula de hoje, né, de controle da calcemia, no envolvimento dos hormônios tiroidianos, dos hormônios que controlam a regulação de cálcio plasmático e deposição óssea, e também dos glicocorticoides, porque eles também têm um papel importante no controle da mineralização óssea. Cuidem-se e a gente se vê na próxima.